Bom dia, amado irmão, paz do Senhor. Uma alegria estarmos nesta manhã juntos para adorar o Senhor e glorificar o seu nome, meditar no livro do profeta Jeremias. Estamos chegando ao final desse livro e o livro vai terminar com uma sequência de profecia às nações, onde Deus vai falar a estas nações, onde Deus vai chamá-las ao arrependimento. Então, por favor, abra a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, no capítulo 47. Eu queria meditar com você no capítulo 47, 48, 49, 50 e 51. Esses 5 capítulos, eles revelam essa série de profecias a essas nações. Interessante que o Salmo 96 e o Salmo 98 tem uma frase que são comum a esses dois salmos, que diz assim: dizem que Deus vem para que na sua presença Ele julgue toda a terra. É isso que diz esses dois salmos. O Senhor vem e na sua presença Ele vai julgar toda a terra, todas as nações. Nós vimos que a nação de Judá está sob o juízo de Deus por sua repetitiva, insistente e arrogante desobediência, quebrando a aliança do Senhor, na idolatria, na injustiça, na imoralidade. Enfim, Deus vem disciplinando e chamando a nação de Judá, Jerusalém, ao arrependimento. Mas não apenas Judá está sob castigo e sob um chamado de arrependimento, mas todas as nações que eram vizinhas ali da nação de Israel também estavam sendo chamadas ao arrependimento. Todas elas tinham testemunho do poder, da grandeza e da graça de Deus, porque todas elas sabiam e viram a mão poderosa de Deus sobre a nação de Israel, como Deus concedeu vitória a Israel, as 10 pragas do Egito, abrindo o Mar Vermelho, a vitória sobre aquelas 8 nações ali na Terra Prometida, como Deus derrubou as muralhas de Jericó e como Deus fez grandes sinais e poderosas maravilhas naquela terra. Então todas aquelas nações sabiam que só o Senhor é Deus, mas eles também viram a mão de Deus quando Deus disciplinava Israel, por meio da seca, da fome, através dos profetas, quando Israel também era escravizado por outras nações, e todas aquelas nações sabiam da exclusividade de Deus. Deus, Ele é único. Ele é o único Deus, não há outro Deus além dele. Ele não se coloca do lado de nenhum outro Deus e nenhum outro Deus pode se colocar ao lado dele. Ele não pode ser adorado e junto a ele outros deuses serem adorados. Ele é o único e só ele recebe a glória, o louvor, o poder, o culto, a adoração. Então todas essas nações tinham testemunho de que só o Senhor é Deus. Todas elas haviam sido alvo das profecias e dos profetas por séculos, que eram chamadas, cada uma delas, ao arrependimento. Os filisteus, Edom, Amon, Moabe, o Egito, a Síria, a Assíria, a Babilônia, Elão, enfim, todas essas nações estavam recebendo a palavra de Deus por meio dos profetas e sendo chamadas ao arrependimento, mas todas elas se endureceram, se engrandeceram contra o Senhor da glória, e todas elas por séculos haviam sido chamadas ao arrependimento e sendo avisadas do juízo de Deus, mas algumas se converteram por algum tempo, por exemplo, como os ninivitas, outras nunca se converteram, e depois os ninivitas também se revoltaram contra o Senhor. Enfim, aí então vem o juízo de Deus sobre todas essas nações, e as profecias desse livro de Jeremias contra essas nações revelam como Deus
também está chamando e ainda oportunizando o arrependimento. Veja, Deus está avisando décadas antes, às vezes 50 anos antes do juízo, que viria esse juízo, que a Babilônia viria, que esses reinos seriam destruídos, mas nada disso traz arrependimento ao coração daquelas nações. E quando nós olhamos o livro de Apocalipse, nós vamos ver como Deus vai trazer um juízo, e como sempre o juízo processual, primeiro chamando ao arrependimento todas as nações da terra. Todas as nações da terra, cada país, cada cidade, cada família, cada pessoa é chamado ao arrependimento diante de Deus, a se voltar para Deus. E Deus então vai trazendo o seu juízo processual, chamando as nações a esse arrependimento, porque Deus é o juiz de toda a terra e não há nada, não há ninguém, não há nação, não há cidade, não há família, não há pessoa que irá ficar impune diante do juiz de toda a terra. Existe uma semente dentro do pecado, é que não há nada oculto, disse Jesus, que não seja revelado. Tudo será trazido à tona. Então, da mesma forma, Deus chama o Brasil ao arrependimento. Deus nos chama ao arrependimento. Esse país precisa se arrepender da sua corrupção, da sua idolatria. Quantos deuses falsos, quantas estátuas falsas, quanta mentira, quanta obra ridícula nesta nação, cultuando deuses que não são deuses, são apenas estátuas. Quanta incredulidade, quanta idolatria, quanta feitiçaria, quanta imoralidade, quanta corrupção. O nosso país, o nosso povo precisa de arrependimento. O Brasil precisa se voltar para o Senhor de verdade. Cada pessoa, cada cidade, cada município, cada estado, a nação como um todo, os poderes, o executivo, o legislativo, o judiciário, todos precisam voltar-se, arrepender-se diante de Deus, os pobres, os ricos, o trabalhador da obra, a faxineira, os juízes, os ricos, os milionários, precisam todos se arrepender diante do Senhor, porque Deus irá julgar o Brasil como todas as nações. E Ele vem chamando ao arrependimento e mostrando como todas essas estruturas, todos esses pecados, tudo isso que cada nação está vivendo, e por meio desses juízos processuais, Ele mostra como tudo isso é mentira, é vaidade, é nulo, é inútil, é transitório, é passageiro, é invenção da cabeça e das mãos humanas, e como Ele é o único Senhor soberano de toda a terra. Então Deus chama o Brasil ao arrependimento, mas o Brasil precisa de uma igreja como Jeremias, como o profeta Jeremias. Muitas vezes se fala, é um clichê, né? Que se fala, não, uma geração profética, ou a igreja precisa ser profética. O que é de fato uma igreja profética? É uma igreja como Jeremias, é uma igreja que está com o seu coração, como diz o texto sagrado no capítulo 48, 36, Jeremias está falando, o meu coração geme, lamenta, dói por Moabe. É isso que é uma igreja profética, é uma igreja comprometida com a palavra de Deus, que prega o verdadeiro evangelho, que não está falando de dinheiro, mas está falando de arrependimento. Uma igreja cujo interesse está em que as pessoas se voltem para Cristo Jesus. É uma igreja que, como Paulo diz, nós pregamos a Cristo crucificado. Então essa é uma igreja profética, uma igreja comprometida com Ele, com o Senhor da glória, e que está pregando de fato o evangelho. Uma igreja que está comprometida com Cristo, com o seu reino, com a sua missão, com a sua obra, não com dinheiro, com corrupção,
com esse falso evangelho da prosperidade, esse falso evangelho coach que está por aí, esse falso evangelho da psicologia positiva. Nada disso, mas uma igreja que, como Jeremias e os outros profetas, estão pregando a palavra de Deus, denunciando o pecado, falando do perdão de Deus, chamando ao arrependimento, denunciando o pecado, falando do juízo de Deus que virá. Essa é uma igreja de fato profética, é uma igreja que fala segundo Deus, é uma igreja usada por Deus, uma igreja que está falando da cruz de Cristo, do Messias, da necessidade do Messias. Aqui está a igreja que deve estar no Brasil e em cada nação. Esse é o povo de Deus, essa é a nação do Senhor no meio do Brasil. É isso que Deus nos chama a ser. No capítulo 50 e 51, há uma profecia para a Babilônia. O livro de Apocalipse toma muito emprestado a linguagem, a figura desse capítulo 50 e 51 do livro do profeta Jeremias. Parece que a Babilônia é um tipo, uma tipologia, uma figura daquilo que vai estar acontecendo justamente na segunda vinda de Cristo Jesus. Deus toma justamente essa linguagem, essa imagem de uma nação muito poderosa que, como a Babilônia, estará influenciando todas as nações da terra. Então a Babilônia, ela, como vai dizer Apocalipse 18, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, e ninguém nunca mais habitará nela, não se ouvirá nela voz de música, de mercador, enfim, e assim é. Quando você olha para trás, Babilônia, o que hoje está no Iraque, completamente destruída, só ruínas, você vê pedras esparsas aqui ou ali, levantadas, enfim. Então, de fato, foi toda destruída, mas o texto sagrado vai dizer, ali no capítulo 50, que o meu povo estará em aliança eterna com o Senhor, sobre o reinado do Messias. O povo de Deus está, de fato, o povo de Deus, não simplesmente as pessoas que se dizem cristãs ou evangélicas, que vão à igreja simplesmente, e que são nominais, vivem uma vida dupla, vivem uma vida errada, imoral, idólatra, amando o dinheiro, amando esse mundo. Não, de fato, um povo que está comprometido com o Senhor, que ama o Senhor da glória, que obedece, comprometido com a sua palavra. Esse povo, o texto vai dizer no capítulo 50 e 51, por 3 vezes que o povo de Deus deve fugir da Babilônia, fugir da Babilônia. Essa expressão do capítulo 18, sair do meio dela, povo meu, e é isso que a igreja deve ter em seu coração. Nós estamos no mundo, nós trabalhamos, nós estudamos, nós fazemos pós-graduação, nós compramos e vendemos, nós estamos no mundo, mas o nosso coração pertence ao Senhor. O nosso coração pertence ao Senhor, como Pedro diz, nós somos apenas forasteiros e peregrinos aqui. Como os puritanos diziam, nós estamos atravessando uma ponte, ou como eles também diziam, nós estamos alugando uma casa. Nossa morada definitiva não é aqui, nós estamos aqui, mas pertencemos a Deus, pertencemos à Nova Jerusalém que desce do céu, nós pertencemos ao Senhor da glória. O nosso coração não está aqui. A Babilônia também teve um testemunho vivo do poder de Deus. Veja, o profeta Jeremias, até o Nabucodonosor concede algo muito especial ao profeta Jeremias, porque ele viu que ali estava um homem que trazia uma palavra diferente, que se cumpria. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, Ezequiel, enfim, Babilônia teve o testemunho. Daniel na cova dos leões, Ananias, Misael e Azarias na fornalha, enfim, quantos testemunhos eles não tiveram, interpretação de sonhos, que só o Senhor é Deus, que não existe outros deuses, mas a Babilônia se engrandeceu contra o Senhor. Ela viveu em idolatria, na injustiça, na imoralidade.
O próprio Daniel disse a Nabucodonosor: põe termo, põe fim nessa tua injustiça, nessa imoralidade, põe fim em tudo isso que você está fazendo, nessa vida errada que a Babilônia está caminhando. Então a Babilônia teve o testemunho, e a Babilônia, o mundo hoje, como essa ideia da Babilônia, desse mundo, dessa cultura mundial que se revolta contra Deus, precisa também de um testemunho de uma igreja forte, de uma igreja cheia do Espírito, cheia da palavra santa, uma igreja comprometida com o Senhor, que prefere ir para a cova dos leões do que deixar de orar, uma igreja que prega a palavra, que ama a palavra de Deus, que está cumprindo a missão de espalhar a glória do Senhor e encher a terra com a glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. A imagem da Babilônia no livro de Apocalipse é uma prostituta embriagada com o sangue do povo de Deus, que está sentada sobre o diabo, e ela então está ali aparentemente reinando em glória, mas quem reina é o Senhor da glória. E o capítulo 51 do livro de Jeremias, capítulo 51, versículo 15, é lindo esse texto, e eu gostaria de terminar com esse texto aqui. Diante de toda essa grandeza, de toda essa situação, de todo esse juízo, da grandeza das nações, da Babilônia, mas de todo o juízo de Deus, da glória de Deus que está acima de tudo, Ele reina soberano, né? E assim foi naquele então, e assim será hoje para sempre. O Senhor reina sobre tudo e todos. Olha o que esse texto diz: Ele faz a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria, e com a sua inteligência estendeu os céus, fazendo ele ribombar o trovão, logo há tumulto de águas no céu, e sob o vapor das extremidades da terra. Ele cria os relâmpagos para a chuva, e dos seus depósitos faz sair o vento. Todo homem se tornou estúpido e não tem saber, todo ourives é envergonhado pela imagem que esculpiu, pois as suas imagens são mentira e nelas não há vida. Vaidade são, obra ridícula. No tempo do seu castigo virão a perecer. Não é semelhante a estas aquela que é a porção de Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas, e Israel é a tribo da sua herança. Senhor dos exércitos, o dono do universo e do mundo, é o seu nome. Aqui está, querido, nele deve estar o seu coração. Viva, compra, venda, case, estude, faça tudo, mas use tudo isso para a glória de Deus. Apegue-se a Ele. Saiba que aqui nós estamos passando e que o nosso destino é o Senhor da glória. Que você viva uma vida cheia do Espírito Santo, porque como termina o capítulo 51, aqui, Semarias, ele lê o livro do profeta Jeremias, da profecia contra a Babilônia ali, esse texto que acabamos de ler, e ele então pega esse livro, amarra numa pedra e joga no rio Eufrates, e diz: dessa maneira vai acontecer com Babilônia, será afundada e nunca mais existirá. E da mesma forma, assim é o juízo no livro de Apocalipse: Babilônia será destruída para sempre, mas nós aguardamos novos céus e nova terra, onde habitam a justiça. Que você possa viver firme ao lado do Senhor, amando o Senhor, glorificando o seu nome, pregando a sua palavra, vivendo em santidade, como Jeremias, como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, como Ezequiel. Que sejamos uma igreja cheia do Espírito, que sejamos uma igreja profética, que sejamos uma igreja comprometida com Deus, com o Messias, com o reinado dele, sendo instrumentos vivos para pregar o Evangelho
a todas as nações, porque o fim virá, o justo juiz julgará a terra, Ele é o Senhor, confie nele, o ame e sirva-o de todo o seu coração. Que Deus te abençoe, meu irmão, te fortaleça nessa esperança bendita da segunda vinda de Jesus.